Então você tem uma filha bailarina? Bailarina. A gente deu muita risada dentro do carro na hora que você falou do balé. Eu tive que buscá-la no balé, inclusive. Isso aqui tudo bem, só papo. Ator pedindo trabalho. Isso tem bastante também. Faltou essa pergunta. Isso tem bastante também. Aqui está decidido como vai ser o trabalho do carnaval. Vendo você falar isso aí, como que você vê hoje os novos atores, tipo, da nova geração, essas pessoas que estão tanto tempo aí que buscam uma oportunidade? Olha, tem gente tão legal, né? Mas assim, é como sempre, tem gente legal e tem gente mais complicada, né? Mas em geral eu sinto o pessoal mais jovem assim com um espírito de grupo mais legal do que antigamente. Acho que antigamente tinha um mito da estrela, o primeiro ator, que nem é culpa daquela geração, fazia parte do teatro isso, né? O Procópio botava a cadeira lá e o pessoal ensaiava em volta da cadeira. Tá? Imagina que a cadeira é o Procópio e vocês ensaiam em volta. E depois o Procópio chegava, tirava a cadeira e ficava lá no centro do palco. Sabia dessa história? Tem vídeo, tem o áudio, pode seguir, Tom. Ok. Tá. E essa pergunta é o tipo da pergunta que ninguém faz, né? Quer dizer, sabe? As pessoas não perguntam. Vai ser bacana porque a gente quer mostrar você, teu coração, tua alma. Antes de... Aquilo que você falou pra gente na entrada ali foi muito bacana, porque só não quero no computador. Você já fica anos-luz ali, tem que ficar... Tinha entendido A nossa ideia é tirar esse estereótipo, né? E conhecer o homem mesmo, porque nós estamos fazendo entrevista com 5. Então, quem são? E como são diferentes e como tratam, como são artesãos, né? Da mesma tipo de material, mesmo, o ofício mesmo, né? Mas como cada um constrói, né? A sua... Quem são os outros dois? Nós temos o Renato Modesto, Renato Modesto, Lauro, eu, César Muniz, Sebastião. o Lombardi. Lombardi. Que maravilha, Sexta-feira. Sebastião, legal. Vai ser legal, porque vai ficar uma colcha de retalhos muito Não, interessante. e é legal que vocês vão pegar o Sebastião, que é super jovem, que está começando e fazendo já um trabalho, e um cara super experiente com o Lauro. É um degradê. É um degradê. O nosso desafio aqui, mais do Zé Vitor, né? Vai ser pegar isso depois, todo esse material e picotar inteirinho. E o presente maior é meu, já pensou? Fazer todos eles? Quero ver. I feel delighted yesterday. I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted till the break of dawn. Famous players turned to cabaret us, how they fooled and carried on. Dancing at that moving picture hall. Some scenario, great big stars paraded down the hall. They were Mario, Handsome, Wallace, Tem o vídeo, pode seguir, Tom. Lauro, como você definiria seu estilo? Estilo de autor? Ou estilo de vida? Ou estilo pessoal?
Estilo, eu não tenho a menor ideia de qual seja o meu. Eu acho que não há um estilo. Eu acho que eu sou um escritor sem estilo, né? Acho que é o Milor que dizia, né? Enfim, um escritor sem estilo. Não me lembro se era ele. Mas, enfim. Na verdade, eu acho que o que eu tenho é um baú. É um baú mesmo. Eu acho que é aquele baú onde você vai guardando todas as coisas que você vivencia desde que você nasceu, sabe? Inclusive coisas que você, a princípio, não tem noção do que elas possam ser, e você só com sei lá quantos anos é que você vai lembrar que aquilo existia e tudo bem. Eu sou um cara embutido, né? Eu vivo muito solitariamente. Eu não sou um cara sociável. Eu sou um misantropo, um cara que me fecho aqui. Estou sempre trabalhando solitariamente lá no computador. Antes era na máquina de escrever. De uma maneira geral, eu passei a vida sozinho, né? Eu passei a vida muito sozinho, porque o trabalho exige esse condicionamento, né? Então eu me apego em coisas da casa, né? Mais do que da rua, da cidade. Claro que eu tenho um período que eu posso até sair, ver coisas, assimilar coisas, mas a minha vida mesmo mais intensa é solitária e dentro de casa, isolado, né? Agora, o que eu acho é que eu não tenho nenhum preconceito contra estilos, né? Então eu acho que dá pra gente, isso é muito bom, eu acho que é muito bom, porque você pode criar, sabe, e tecendo as suas tramas e construindo seus personagens e mais do que isso, eu acho que vendo o mundo, sabe, saindo do papel mesmo, vendo o mundo de uma maneira muito eclética. Eu acho que isso é bom, isso é saudável, porque você não fica preso sabe, aqueles gabaritos todos que você já tem tanto gabarito na vida. Eu acho que a criação ela tem que ser absolutamente livre. Eu acho que o princípio da criação é esse, sabe? É você se soltar e você... Se você pegar, por exemplo, meu conjunto de obras e se você pega, por exemplo, uma peça que eu escrevi há 20 anos atrás, ela talvez seja até mais libertária, ou seja, mais, sei lá, por exemplo, do que uma peça que eu escrevi, a última, por exemplo, que eu escrevi, que foi a Javanesa, que é um monólogo. Mas, de qualquer forma, eu já trafeguei por várias vertentes aí, sabe? Quer dizer, tem uma peça naturalista com Lua de Cetim, que é absolutamente naturalista. Você tem peças que são completamente, sabe, beiram quase o teatro absurdo, alguma coisa assim, tudo isso. Mas, na verdade, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu acho que a hora que eu sento para escrever, a minha escrita é uma escrita muito rápida, sabe? A gestação é muito longa. Eu fico muito tempo gestando uma peça. A escrita não, a escrita ela vem já, sabe, como se eu tivesse, se esse trabalho de gestação já estivesse pronto, e aí a bolsa arrebenta e nasce o bebê mesmo. E aí o nascimento do bebê, ele é uma coisa que eu não me preocupo muito com o que, sabe, vai na maneira como eu escrevo. É claro que depois eu trabalho em cima do texto, eu vejo, eu posso estar aqui, posso ir lá, tudo isso, tudo e tal. Na televisão não há esse tempo, né? Na televisão você escreve, você tem que mandar bala, porque é uma coisa muito rápida. Mas eu procuro sempre ser muito livre com relação a mim mesmo, sabe? Livre com relação ao pensamento. O pensamento sai, vai direto, coisa sem nenhum tipo de censura, não a censura horrorosa, política, não é isso, não. Mas, nem moral, mas a censura estilística, diríamos assim, sabe? Eu não quero ter censura estilística, sabe? Hoje me dá vontade de escrever uma peça seguindo, por exemplo, uma linha do Jorge Andrade. Isso vai sair assim, sabe? Ou seguindo uma linha completamente oposta, Plínio Marcos, sabe? Vai sair. Então, não tem. Não tem alternativa para mim. Às vezes eu quando saio me sinto um pouco tonto até do contato com as pessoas e contato com os shoppings, sabe, estreia de teatro me incomoda muito, tem muita gente, tenho dificuldade de ir para coquetéis e para conviver socialmente, né? Eu sinto que fica tudo muito forçado em mim.
Então eu gosto muito da minha solidão, eu me habituei a ela, eu me condicionei a ela. Estou com 74 anos, devo ter passado, desses 74, devo ter passado pelo menos uns 50 sozinho. É uma porcentagem grande. Ok, ótimo. E principalmente a enchente. A enchente é inesquecível. Só que nos anos 80 já tinha leptospirose. Tinha. A mãe ficava em cima, mas não estava nem aí. Tem Tinha, um da áudio minha- já? da Tá? minha Deixando não. correr, tá? Ok, Tom, pode seguir. Qual é a história que você viveu, que você não quis ou não teve a oportunidade de escrever? Nossa, essa é bem difícil, né? De maneira geral, a melhor ideia vem de mim mesmo. Eu sou o melhor escritor na medida em que eu vou em mim mesmo. Quanto mais eu mergulhar dentro, mais espontâneo, mais verdadeiro fica. Eu consigo me desdobrar em muitas personagens. As minhas contradições, aquelas coisas que não estão muito resolvidas em mim, eu abro para os personagens. E às vezes pego um personagem até inteiro e falo assim, esse aqui sou eu. Entende? Não falo, eu não preciso falar, já está embutido no meu próprio processo de trabalho. Eu vou soltando. Memória emotiva pura. Então eu vou soltando, e um material mais rico que eu tenho sou eu mesmo. O que é que faz você escrever? Eu gosto de entreter as pessoas. Eu gosto de ser um contador de histórias, né? Eu sempre digo que a única certeza que eu tenho, que se eu vivesse em outros tempos, se eu vivesse na pré-história, que provavelmente ia dar um jeito de ser o contador de histórias da tribo. Então eu gosto dessa função. Óbvio, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu me profissionalizei, o que me faz escrever também é pagar minhas contas, pagar a escola dos meninos, essas coisas. Então, é uma coisa que eu gosto. E ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes eu detesto. Porque você tem a obrigação. A partir do momento que você passa a viver disso, você tem que cumprir uma série de coisas. Escrever às vezes é muito gostoso, às vezes é muito chato. Claro, depende do que você está escrevendo e da facilidade ou não que você está encontrando para contar a história. Quando é difícil, é chato. Mas também outra coisa que vai ser chato é a interferência. Né? A coisa de chefe do chefe, subchefe do chefe do chefe e coisa assim. Aí é chato, é um monte de gente se metendo na historinha que a gente quer contar. Quer dizer, claro que sou eu que assimilei da minha vivência, da minha vida, das minhas alegrias, do meu sofrimento. Isso tudo a hora que eu boto de verdade no computador, no papel, a coisa cresce muito. Se é uma visão mais afastada da realidade, eu tenho que falar sobre uma coisa do vizinho e o vizinho é muito diferente de mim, eu dou um jeito de chegar perto do vizinho, de ver como é que eu seria no lugar do vizinho, entende? Porque é o melhor material que qualquer artista tem, qualquer nível de atividade artística, o pintor, o romancista, o arquiteto, é botar a sua vivência na obra. É aí que você contribui. A Globo hoje ela tem 3 novelas no ar e produz 5, né? Porque na verdade ela produz as 3 que estão no ar e mais 2 que vão entrar. Você imagina o que é escalar, além de tudo, mais uma novela que caiu do céu. Então, por isso, E o que aí- que você fala sobre essa dificuldade de poder estar, ou seja, de entrar, sabe, de um ator? Tô falando por mim, vamos dar um exemplo. Você tem essa dificuldade de vocês escalarem elenco, tendo lá dentro por exemplo, da Globo, que é o caso ali, tem opção de Aí- atores, tem ali sim. aquela coisa que vai... Eu entendi muito a pergunta dele, porque o Renato Modesto, que é da Record, reclamou muito da Mas escalação sem dúvida. por outros Mas sem motivos É o que ele falou hoje. diferentes, mas é a mesma queixa. É o que ele falou ontem pra mim. existe isso mesmo. Ele falou pra mim assim, ó. Às vezes você, antigamente, que horror, eu já estou falando antigamente, meu Deus. Aí você, a gente, né, passa para a turma do fraldão mesmo. Mas é uma loucura, porque antigamente a escalação era feita pelo autor em conjunto com o diretor. Os dois se reuniam, escalavam
convidavam, falavam, esse autor tem a cara de fulano, então essa atriz, essa personagem tem a cara da fulana, e assim você ia montando. Hoje não. Hoje é uma série de interesses da emissora, dos patrocinadores, de não sei o que, disso, daquilo, aos contratos, aos não sei o que, a isso, tudo isso, e às vezes você recebe um kit que não é dos mais agradáveis, né? Sabe? Você pega lá o personagem e fala, meu Deus do céu, não é o personagem que eu escrevi, o que eu quero escrever. E é quase que uma imposição. Não chega a ser uma imposição porque é feita com muita delicadeza, tem uma coisa branca no meio, tudo isso. Mas é uma imposição, sim. Sabe? Que às vezes acaba surpreendendo para o bem e às vezes acaba surpreendendo para o mal. Agora, eu conheço muita gente que quer entrar, que tem talento, que tem carisma, que tem tudo para dar certo na TV e que esbarra porque tem que fazer teste no casting, tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer não sei o que, blá, blá, blá. E não é só na Globo não, hein? Todas as emissoras. Sabe? Todas as emissoras. E aí você acaba esbarrando nessa coisa toda. Por quê? Porque existe uma coisa que hoje, dentro das emissoras, é uma coisa que eu acho assim perniciosa, sabe? Quem tem pequenos poderes, sabe, acaba agindo muito mais do que tem os grandes poderes. Então o baixo clero é realmente quem atrapalha tudo. Eu comecei, se eu pensar assim, novela mesmo, ou seja, ficção mesmo, eu comecei fazendo na Tupi e na Cultura. Aí, de lá eu passei muito rápido pela Bandeirantes, que o Avancini, a Tupi acabou, o Avancini foi para lá, e depois fui para a Globo. Então, elas todas tinham em comum o fato de terem um clero, mas era um clero só. Agora a gente tem um imenso baixo clero, que eu não posso dizer que é todo igual. Há pouco tempo atrás eu cheguei lá, tinha uma festa de Natal, de autores, diretores, o pessoal supostamente criativo. E eu encontrei um pessoal, um bando de leitores, né, que são os primeiros que leem e fazem, e eles estavam animadíssimos com a sinopse que eu tinha entregue, que era muito ousada, eu sei que é muito diferente, eu sei que é. Então, eles eram um baixo clero extremamente simpático ali. Agora, o tamanho do baixo e do alto clero ficaram muito grandes. Aí é chato. Veja bem, o que pega fundo é aquilo que mexe emocionalmente com a gente, né? Tem situações assim extremas na vida, a gente encontra momentos extremamente difíceis. Outro dia eu fiquei profundamente triste, profundamente chocado com a morte do filho de um colega meu. Eu soube da morte do filho dele e eu perdi um filho também, só que ele perdeu o segundo. E aí aquilo me deu uma derrubada tão grande, eu fiquei sofrendo tanto aquela dor dele, consegui me transportar porque é uma dor que eu senti, e ele duplamente, que eu tinha que jogar isso em algum lugar, eu tinha que botar isso em algum lugar, e acabou vazando para um personagem, acaba vazando, é onde a coisa cresce muito. Isso é o mais recente, quer dizer, eu passei para vocês o exemplo mais recente há poucos dias atrás, coisa de dias atrás. Que a gente vive tantas histórias, não? Olha, agora me veio uma na cabeça. Uma das peças que eu fiz há muitos anos atrás, eu tinha, tinha 19 anos, 19 anos. Eu fiz uma peça que fez muito sucesso, O Lobo de Ray-Ban, do Renato Borg, e era com o Raul Cortez e a Cristiane Torlone, e direção de José Posse Neto. Essa peça fez um sucesso tremendo, e eu era um novato, imagina, tinha 19 anos, tinha acabado de me profissionalizar, tirar DRT, era muito imaturo, né? E estava encantado, não, de trabalhar com uma fera como o Raul, aquela lindíssima Cristiane, grande atriz também, né? Então eu fiquei muito apavorado na época de trabalhar com eles, foi um grande desafio, né?
E os dois são muito temperamentais. E eu lembro de histórias assim, dos ensaios, dos bastidores, né? Que são inesquecíveis. De relacionamento com o Raul Cortez, de relacionamento com a Cristiane Torlone. E também, depois, em outras peças, com outros grandes atores e atrizes, né? E depois eu trabalhei com a Maria Della Costa, com o próprio Renato Borghi, Célia Helena, o Fran Carlos Reis, que já nos deixou, era um amigo querido, um grande ator, né? Paulo Goulart, Nissete Bruno. Eu trabalhei com feras, né, do teatro. Então eu acho assim que uma história que eu gostaria ainda de escrever, que eu ainda não escrevi, é sobre essas minhas experiências nos bastidores do teatro. Com essa gente maluca e maravilhosa, né? Que são os atores, as atrizes, essas pessoas passionais, apaixonadas, né? E que, claro, tem um monte de defeitos também, a gente briga muito, mas que tem muito amor, né, no relacionamento. Cada peça que a gente faz vira uma família. Aí a gente vira família e tá junto e tal. Quando a peça acaba, vai cada um para um lado. A gente não se vê por anos, às vezes. Mas quando se encontra, a gente é irmão, é família de novo. É tudo da mesma turma. Então uma coisa que eu nunca escrevi e que eu acho difícil, inclusive, porque essa metalinguagem é sempre complicada, né? Você falar, escrever teatro, falando de teatro, é sempre tão complicado. Mas isso é uma coisa que eu não fiz, mas eu gostaria ainda de escrever um conto, um romance, uma peça, sei lá, falando um pouco mais dessa experiência por trás do pano, assim, dos bastidores. Eu acho que é isso. Bacana. Interessante que você Ok, trabalha agora. só um minutinho. É do mesmo assunto? É do mesmo assunto. Ok, então vamos seguir, sem corte. Pode ir? Pode ir. Interessante que você trabalha agora na televisão com um autor que eu acho que foi o único que ousou fazer isso na televisão. Foi. Espelho Mágico. Tom, vou quase sentar no seu Exato, colo. exatamente. O Lauro César Muniz foi o único autor, se eu não me engano, acho que sim, que ousou fazer uma novela com uma grande metalinguagem, né? Porque o Espelho Mágico tinha uma novela dentro da novela. Era muito inovador E para o teatro também, que usa... O teatro também tinha um grupo de teatro. Serrano. Era incrível, né? Era muito inovador. Eu era novo, mas eu lembro até hoje. Assim, li a respeito depois, já conversei com o Lauro a respeito, né? Eu acho admirável. E acho que uma das grandes qualidades do Lauro como artista é essa coragem de ser sempre muito inovador. Ele arrisca. Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Então, tem que tocar profundamente, né? Não é o fato de eu ver, por exemplo, um sujeito levar um tombo numa casca de banana, que, mas isso é muito engraçado, eu vou botar alguém tropeçando numa banana. Não é isso. É uma coisa que toque você emocionalmente, né? Uma coisa que você vê e você é tocado emocionalmente por ela. É isso, né? Muita gente fica mais acomodado, vai na zona de conforto, faz o que é certo, que não tem muito erro. E ele tá sempre, olha, ele já é um homem aí de 74, eu acho que ele fez, ou tá para fazer. E com um espírito muito jovem, porque ele não se cansa de arriscar. Eu também tenho várias pessoas que entram em contato comigo, mais por e-mail até do que pessoalmente. E desses e-mails da madrugada, o Bujanra é um dos que escreve para mim, tem uma química, uma reação muito bonita de respostas, de provocações, falei, a Bujanra já pensa em provocações, né? De provocações, de incentivo, de amor, de raiva, essa mistura, esse amálgama de coisas da madrugada, com as pessoas que me escrevem, atrizes que perderam um emprego e querem fazer a novela comigo e são muito gentis e fazem elogios, e você responde e acaba entrando num jogo com o ator ou a atriz de uma maneira bonita, humana e que não é vulgar e que não é pequena. Mas acaba a pessoa incentivada, ela acaba soltando as suas verdades. Isso enriquece muito. Isso tudo vai para a novela, isso tudo vai para o teatro, isso tudo vai para os filmes que eu faço, essas coisas. O público dando opinião é uma coisa que, primeiro, é gostoso ouvir, porque você está falando realmente com o consumidor. Então você está ouvindo, e é muito engraçado, o público tende a falar da história te contando a história que você está contando. Então, primeiro, é muito bom de descobrir o que é que estão entendendo, né? Às vezes, você chega à conclusão, aqui eu estou errado, tá? Eles estão entendendo uma coisa, tem que ser outra, então tem que explicar melhor essa parte.
às vezes é só o prazer de falar, nossa, ele está entendendo direitinho, né? E às vezes eles te surpreendem lendo a história de um outro jeito. E aí você começa, aí não é que estão entendendo errado, mas também tem aquela leitura, também dá para entender a história desse jeito. Então, fazendo isso, ouvindo isso, você é como se abrisse mais ainda o horizonte. Então, esta parte é muito boa. O difícil é lidar com quem tem a obrigação de classificar, aprovar, desaprovar, dar caminhos, e a monstruosidade da pesquisa. Pesquisa é a pior coisa que existe. Não pela pesquisa. Eu não me incomodo com pesquisa, às vezes a pesquisa é muito boa. Quando o produto dá certo, normalmente a pesquisa te diz isso. Quando o produto não dá certo, a pesquisa é interessante para descobrir do que estão gostando, do que não estão, para você se posicionar. O problema é quando a pesquisa traz receita. A pesquisa não pode trazer receita, a pesquisa tem que trazer dados. O que me incomoda é a interpretação da pesquisa. Porque aí começa a ter, não, a saída é esta, não é. Nenhuma pesquisa diz qual é a saída. A pesquisa diz onde é o congestionamento. Agora, que caminho alternativo eu vou pegar, sou eu que faço. Eu também trabalhei um tempinho na Editora Abril. E eu me lembro da Ruth Rocha, que foi minha chefe, autora de livro, uma ficcionista, e ela chefe de redação. O título dela era Superchefe, alguma coisa, não me lembro, mas eu sei que ela era importantona. E ela falava o seguinte, na pesquisa a gente não pergunta o que o público quer. A gente pergunta o que o público pensa quando lê o nosso produto. Porque se você começa a perguntar para ele que revista ele quer, ele vai te dar o último sucesso. O público não é criador de revista, o público é consumidor. Então o consumidor, é muito importante saber se ele está gostando ou não está gostando, entendendo ou não. Mas quando você pede para ele uma sugestão, ou pergunta, mas o que você quer que aconteça na novela? É óbvio, o que ele quer que aconteça é o fim do conflito. Então ele está pedindo o fim da novela, e não os próximos capítulos. A vitória do bem, a vitória do amor. A gente sabe que vem isso. Agora, a gente sabe também que uma novela são os impedimentos para chegar nesse ponto. Se chegar num ponto de equilíbrio, é que a novela acabou. Né? Exatamente. Então, eu tenho muito medo, tenho medo hoje em dia da pesquisa, porque houve uma profissionalização da administração das empresas que é útil e prática sob alguns pontos de vista. Mas também isso implicou que nós trabalhamos agora com chefes e diretores que não são pessoas criativas. São pessoas que vieram ou da área comercial, ou vieram da área de produção, ou vieram da área administrativa. E o jeito de você ouvir uma pesquisa é completamente diferente para quem trabalha com criação e para quem trabalha com planilhas. Não, eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de escrever, não tenho tempo para isso. Não vai dar tempo para eu escrever tudo que eu tenho vontade de escrever. Por exemplo, o Santos Dumont, eu gostaria muito de fazer um filme sobre o Santos Dumont. Ou, eventualmente, uma peça sobre o último dia do Santos Dumont. Concentrar no último dia. Que é o corte, para o teatro a gente tem que escolher um corte que sintetize, não é? Pegar o último dia do Santos Dumont, um balanço que ele faria e por que ele se suicidou. É um tema fascinante o Santos Dumont, fascinante. É uma coisa, eu acho, até brincando, eu digo sempre que é o nosso Laurence da Arábia, né? Porque que é uma personagem fantástica, né? O Laurence da Arábia, o filme é maravilhoso, né? E eu acho que o Santos Dumont daria um épico da grandeza do Laurence da Arábia. Essa é uma coisa que eu gostaria de fazer. Uma coisa que eu devo fazer proximamente é uma biografia do Carlos Gomes, que eu fiz a Chiquinha. E Carlos Gomes é o mesmo período. O Carlos Gomes se relacionou com a Chiquinha, ela foi maestrina e regeu a protofonia do Guarani. Então
o Júlio Medalha me visitou ontem e me fez um convite que me emocionou muito, fazer uma minissérie sobre o Carlos Gomes. Depois que eu terminar essa novela na Record, eu vou fazer essa minissérie sobre o Carlos Gomes. Eu acho que é um projeto que realmente me fascina. E tem algumas coisas ainda que eu gostaria também de fazer em teatro. Quero escrever uma história que está na minha cabeça muito forte. Quero ver se eu consigo botar essa história de pé logo que eu terminar também essa novela. Não vou adiantar muito o que é, porque ela está muito embrionária, né? Quem trabalha com comercial, com administrativo, com produção, quer dados, fatos e, se possível, números. A gente não é que nós não somos nem mágicos, nem profetas, não tem nada de místico no que a gente faz, mas a gente funciona muito com intuição e dedução. E você funciona com a humanidade do personagem. A novela é melhor ou pior, não no sentido de fazer sucesso, mas no sentido de qualidade, para o meu ponto de vista, quanto menos matemáticos forem os personagens, quanto mais cheios de facetas e contradições eles forem. E a contradição, a faceta 1, a faceta 2, a faceta 3, eu posso numerá-las, mas eu não posso controlá-las matematicamente. Então eu acho que aí tem um choque de dois mundos e de dois jeitos de pensar, muito diferentes. Escrita e reescrita, né? São dois conceitos, eu acho que se tangem e ao mesmo tempo se distanciam. Normalmente a minha escrita é aquela escrita que vem mesmo. Não diria sabe, eu não chamaria de uma escrita automática, né? Como tanta gente fez, como Joyce fez também, por exemplo, muito. A escrita que se você deixa fluir, vai, essa coisa toda. Não, mesmo porque o Joyce também trabalhava muito nisso. Ele reescrevia aquilo que foi feito. Claro, eu mexo, existe uma reescrita a partir daquela escrita original. Agora, muito da escrita original, ela é preservada. Eu acho que é aquela que foi realmente o que motivou, sabe, a sensação, o que motivou o foco da ação ou da construção do personagem, essa coisa toda. Então, eu acho que o que eu posso preservar, vai. O que existe é quase que se fosse uma lapidação mesmo, sabe, de alguma coisa que vai aqui, que vem ali, tudo isso. Agora, com relação à escrita em si mesmo, quando você tem uma elaboração tão lenta como eu tenho para poder colocar isto, sabe, no papel ou na tela do computador, eu acho que ela já vem algumas vezes até com diálogos já quase muito próximos daqueles diálogos que deveriam ser os que o personagem falaria mesmo, né? Então eu acho que com relação a isso não tem uma grande diferença. Agora, eu acho que a gente reescreve, paradoxalmente, eu acho que a gente reescreve as histórias infinitamente, sabe? Eu acho que todo autor escreve as mesmas histórias sempre, sabe? Eu acho que eu dou formas diferentes, eu crio personagens diferentes, mas na verdade as histórias no fundo são exatamente as mesmas que eu criava, sei lá, aos 16 anos e agora aos 62 anos. Não há muita diferença. O fogo é o mesmo. Aqui. Gentileza, né? Novo para o lugar. Deixa eu abrir um pouco a luz. Você quer ficar com a prancheta? Tem alguma coisa que você não viveu, mas que você gostaria de escrever e que tinha a ver contigo? Ou como teu... Eu gostaria de ter escrito o 8,5 do Fellini. É o que eu gostaria de ter feito. É um filme que eu sou apaixonado por esse filme. Eu assisto esse filme, eu sei tudo sobre esse filme, eu sei muito mais que o Fellini sobre esse filme. E é claro, né? É claro. Geralmente a gente, quando é fanático por um artista, a gente sabe mais
sobre esse artista do que o próprio artista. Eu sei mais sobre o 8,5 do Fellini do que o próprio Fellini, porque ele fez um filme perfeito, ele fez um filme sobre a minha atividade, né? Ele fez um filme sobre um criador de dramaturgia, né? O personagem do Guido Anselmi é um criador de dramaturgia, ele é um diretor de cinema que é roteirista também, ou seja, é a minha atividade. Ele destrincha isso de uma maneira poética, com muito humor e visita ao passado, aquele catolicismo grosseiro que judiava das crianças, e tudo isso está na minha infância também. E nossa, aquele filme para mim, ele sintetiza tudo o que eu penso sobre o mundo e sobre a minha atividade. Esse filme eu gostaria de ter escrito. O Love Engenheiro. Aí você fala assim, é a última formação que você esperaria para um autor de ficção. Mas ele é um ótimo autor de ficção, e quando eu fui supervisionado por ele em Perigosos e Peruas, eu entendi como ele podia ser tão cartesiano, e ele é, e como eu podia usar isso também. Então eu acabei associando, pegando, agrupando coisas que eu jamais pensei que ia usar e que me seriam úteis por causa dessa formação no Lauro. Mas isso é uma exceção. Então, eu acho que a televisão já foi mais criativa porque você tinha na chefia gente criativa. O Boni, acho que é o exemplo clássico disso. Direto demais, assim, né? Intenso. Ele é intenso. Ficou muito linda a entrevista. Não concorro com ele nessa área, que eu não tenho essa intensidade, não. Mas tem algumas outras coisas Não. que pro filme foi muito interessante. Vamos ver. Marcos, o Plínio foi visitar o Procópio, estava muito doente, né? E aí o Procópio falou assim, que bom que você veio, porque eu tô com uma ideia, quero fazer uma peça sobre a vida do Catulo da Paixão Cearense. Sei. Ele, não é muito a minha praia, mas eu posso te ajudar, tá? Como é que é a história? Não conheço. E o Procópio começou a contar. E tá contando, e o Plínio já tá fascinado, né? Chega no primeiro, vai colocar o escuro, vai se encebar para colocar o escuro, e aí vem o enfermeiro, e aí vem o servente, e aí vem o médico. Quando eles viram, eles tinham 30 pessoas dentro da sala. E o Procópio fez a festa, deitado na cama. Ele morreu 2 dias depois. O Plínio contava isso e chorava, né? Que lindo, né? O Procópio era outro. Renato, como que você definiria o teu estilo? O meu estilo? É. Que pergunta interessante. Eu acho que eu nunca pensei nisso. Eu acho que como escritor, como roteirista, eu sempre busquei ser mais camaleão, assim. E conseguir me adequar a vários estilos. Por exemplo, se eu vou escrever uma novela das 6, eu tenho que ser romântico, tem que ter muito humor, tem que pegar público infantil. Eu sou obrigado a seguir um determinado estilo mais leve e tal. No momento eu estou escrevendo uma novela que vai passar mais tarde, 10h30 da noite. É bem adulta. Então eu estou aprendendo, na verdade, um novo estilo, né? Que é uma pegada até mais próxima de seriado, com muita ação, com aventura e com temas mais adultos mesmo, até às vezes um pouco mais pesados e tal. Então eu tenho que me adequar a um outro estilo, né? Agora, no teatro é diferente. No teatro, eu acho que eu acabei imprimindo um estilo mais pessoal, digamos, que tem mais a ver talvez com a minha cabeça, com o meu mundo interior, psicológico, sei lá. Que tem um toquezinho de nonsense, que eu acho que eu também devo ter. e tem um humor que é um humor um pouco cruel. Um humor sempre muito sarcástico, irônico, sabe? Mas que me agrada muito. Eu sempre gostei assim desse humor que é crítico, sabe? Mas eu também não acho que eu me fecho. Eu não gosto de colocar um rótulo assim, falar eu tenho que escrever sempre então com esse humor. Porque a última peça que eu escrevi esse ano tem um humor diferente, muito leve, muito romântica.
chama Inesquecível. Fala sobre o Alzheimer. Então, é um tema pesado, né? E justamente por ser um tema pesado, eu quis tratar do tema com a maior leveza possível. E com o máximo de humor possível. Um humor respeitoso, claro. Porque não dá para tratar um tema desse sem respeito, né? Porque envolve muito sentimento, envolve a emoção da família, do idoso, da pessoa que cuida. E aí eu pensei, o melhor é ir para um caminho de romantismo. Das relações humanas, do amor da família, do amor do casal e tal. E aí, por causa do tema da peça, o estilo teve que mudar. Não cabia aquele humor pesado, né? Tinha que ser um humor muito mais carinhoso, mais leve e tal. Então eu acho que o meu estilo é mutável. Isso vem talvez um pouco da minha experiência como ator. Eu vou me adequando ao trabalho que eu estou fazendo no momento e ele vai imprimindo um estilo. Eu acho que é isso. Você já escreveu apaixonado por alguém? O coração dá aos pulos de... Já, sem dúvida alguma. Já sim. Escrevi uma peça que era totalmente assim, uma declaração de amor mesmo. Não sei se a pessoa soube. Isso é problema da pessoa. Mas eu me rasguei inteiro ali. Me rasguei totalmente. Era uma peça de amor mesmo. Uma peça, quer dizer, não uma peça de amor, mas era uma peça escrita com todo o meu amor mesmo, por essa pessoa. E era focada nesse amor. Não na pessoa, no amor, no sentimento. Eu senti. Escrevi sim. E sem nenhum pudor. Sem rede de proteção, sem nada. Vai lá e pô! E joga. Sabe? E sem vergonha. Como tem uma coisa, sabe, que é o texto, né? E eu tenho um texto que é altamente delirante, eu tenho um texto que é muito referencial, eu tenho, principalmente no teatro, é um texto que é um texto muito, às vezes chega a ser difícil, ele tem ele tem uma sofisticação literária, não que eu queira ter, mas é porque é produto de tudo aquilo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que eu assimilei, não sei o que tal, eu vou. E eu gosto muito dessa coisa de você fazer, misturar, sabe, buscar referências e colocar as coisas. Então, o texto acaba sendo, sabe, um texto que você não pode dizer, isso é para tal pessoa. Não, sabe, acaba ficando uma coisa, mas eu sei para quem era. E te atrapalha? Te atrapalhou? Não, era um sentimento tão bom que eu estava sentindo, era uma coisa que me inundava tanto, sabe? Que pelo contrário, era um desses momentos que eu digo, sabe? Era um momento que eu sentia viver aquela paixão na plenitude, sabe? Era legal. Foi uma catarse. Foi uma catarse. I'm gonna see the rays of the sunshine antes do outro comercial. E baseado num céu genuíno, estrear no carnaval. Não sei se a guerra na próxima sexta ou se é lá no outro canal. Enquanto isso sinto a fome do rico neste trânsito infernal.